Olá, tudo bem? Professor Wellington aqui mais uma vez. E hoje nós vamos aprender um pouco mais nessa aula de tecnologia sobre algo que está aí no nosso dia a dia, para todo lado e a gente às vezes nem se dá conta, muita gente nem ouviu falar. E é o quê? Ah, inteligência artificial, certo? Vamos começar. O que é a inteligência artificial? Inteligência artificial é uma área assim que pesquisa a ciência da computação, assim que busca o quê? Através de máquinas, através de chips e programação, fazer com que máquinas façam um processo, executem, façam coisas igual a nós seres humanos conseguimos fazer. Ou seja, a inteligência artificial é como se fosse um cérebro, igual ao nosso cérebro, cérebro humano, só que um cérebro de uma máquina. Mas como assim? Máquina pode ter cérebro? Não como nós. Mas claro, quando a gente cria ali um robô ou algum outro dispositivo, a gente programa ele, igual nas aulas de robótica, certo? O robô faz aquilo que a gente manda ele fazer. Mas para isso ele tem que ser capaz de entender, certo? Então isso que é a inteligência artificial. É uma inteligência que faz coisas como se nós humanos fizéssemos, só que é uma inteligência das máquinas, certo? Algumas máquinas, alguns tipos de inteligência artificial podem simular, né? Pode fazer coisas como, por exemplo, pensar e executar. Vamos entender melhor isso. No nosso dia a dia, várias coisas usam da inteligência artificial, mas a gente às vezes nem se dá conta de entender isso, de perceber aonde está a inteligência artificial no nosso dia a dia. Só para dar um exemplo aqui bem simples, é o nosso próprio celular. O celular que você usa para ver as aulas ou notebook, ele é uma forma de inteligência artificial. Vamos entender melhor como que isso começou. Desde antigamente, antes mesmo da gente ter o celular, ter um notebook, um tablet, um computador e essas coisas modernas, por exemplo, a tecnologia de touchscreen que a gente toca na tela e outras tecnologias, a inteligência artificial ela já existia. Igual vocês estão vendo aí nas imagens, temos aí uma calculadora, um despertador e aí embaixo algumas coisas que já são mais modernas que a gente usa hoje em dia. Tem os controles, tem câmeras e outras coisas. A inteligência artificial ela já existe faz bastante tempo. Na calculadora, por exemplo. Na calculadora a gente coloca lá. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 2 vezes 2. 2 vezes 2 nós sabemos que é 4, certo? Mas como que a calculadora faz isso, hein? Já pararam para pensar? Isso já era uma forma de inteligência artificial. A gente colocava lá, apertava o botão, apertava o 2, apertava o botão X, né, que é o vezes, e apertava o 2 de novo. E a calculadora ela tinha que entender isso. Ela ia pegar, olha, ele apertou o número 2, X, 2. Então eu sei que eu tenho que fazer 2 vezes 2 e mostrar para ele o resultado. É assim que a calculadora pensa. A gente manda lá para ela os números que a gente quer que ela faça a conta e ela faz sozinha e manda só o resultado para nós. Isso é uma inteligência artificial. A mesma coisa acontece com o despertador. Tem quando a gente coloca o despertador para ele despertar todo dia na mesma hora. Mas como que ele decora isso? Já pararam para pensar? É simples, a gente dá o comando para ele, é como se a gente falasse, olha despertador, todo dia 5 horas você vai despertar. E aí então ele já entende isso e ele memoriza isso, viu? Olha aí onde está a inteligência artificial dele. Ele consegue memorizar e aí todo dia quando der 5 horas ele vai saber, opa, é hora de eu fazer barulho, é hora de despertar. Então ele vai despertar. É assim que começou a surgir a inteligência artificial. E aí, hoje em dia a gente tem coisas muito, muito mais elaboradas e muito melhores também. Até porque quando o tempo vai passando, tudo vai evoluindo. E hoje pra gente é muito novidade, daqui a um tempo já vai ser uma coisa bem antiga. Aí vocês estão vendo alguns exemplos de inteligência artificial bem moderno.
que é o que? A inteligência artificial na indústria. Como assim? Bom, antes da gente, por exemplo, comprar um celular ou uma TV, ele precisa ser feito, certo? Ele precisa ser construído. Então, para isso que serve a indústria. A indústria ela pode ser de vários tipos, certo? Pode ser a indústria de alimentos, que vai fazer o alimento que vai chegar na nossa casa. A indústria de máquinas, que vai fazer vários tipos de máquina, por exemplo, computadores, entre outras coisas. A indústria de carros também. E cada vez mais nessas fábricas eles estão usando robôs. Sim, isso mesmo, robôs para poder ajudar eles a fazer, né, todo o processo de uma forma mais rápida. Até porque nós, humanos, a gente se cansa, certo? A gente trabalha, a gente consegue trabalhar ali, mas a gente vai acabar cansando porque a gente precisa comer, a gente precisa dormir, certo? Já os robôs, eles não precisam, desde que eles tenham energia, que eles estejam lá na tomada, recebendo energia de algum lugar, eles podem trabalhar o dia inteiro, porque eles não vão se cansar. E aí por isso, quanto mais gente compra, mais coisas, então a indústria, né, as fábricas precisam fazer mais para vender. E como nós humanos nos cansamos, aí eles acabam colocando máquinas, certo? Robôs. Igual nessa próxima imagem, olha só. Isso é uma fábrica onde só os robôs trabalham, olha só. Não tem nenhum humano ali, a não ser aquelas pessoas que elas têm que ir lá ligar, os robôs, ou quando eles derem algum problema, elas têm que estar lá. Então as máquinas é que fazem todo o serviço. Então cada vez mais tem mais máquinas trabalhando no lugar dos seres humanos. Mas claro, ainda tem muito mais gente trabalhando nas fábricas do que máquinas, certo? E também tem aqueles trabalhos onde as pessoas trabalham junto com as máquinas, porque aí fica ainda melhor. Outro exemplo de inteligência artificial são a inteligência artificial nos veículos, certo? Nos meios de transporte. Sim, hoje em dia tem muito carro que ele funciona, ele anda sozinho, sem precisar de uma pessoa dirigindo. Já imaginou isso? Você pegar um ônibus, um táxi ou pedir um carro, né, para poder ir a algum lugar e não ter o motorista, chegar um carro se mexendo sozinho? Pois é, em alguns países já tem vários e vários carros que funcionam sem o motorista. A pessoa vai lá, vai colocar no aplicativo para onde ela quer ir e o carro vai levar ela sozinho, sem ter nenhum motorista. O carro funciona bem, ele vai parar quando estiver lá no stop, lá na faixa para os pedestres poderem atravessar, né? Quando o sinal estiver vermelho, ele vai parar. Quando estiver verde, ele vai seguir. Ele entende tudo isso, ele entende os sinais, ele entende aonde o passageiro quer ir. E isso é uma forma muito avançada de inteligência artificial. É como se o carro tivesse o próprio cérebro, certo? É outra forma de inteligência artificial que é muito usado hoje em dia também. Agora aqui um outro exemplo para vocês aí ficarem se perguntando. O que o Google está fazendo aí? Bom, hoje em dia a gente tem serviços de comando de voz. Como assim serviço de comando de voz, professor? Você simplesmente fala e aí esse serviço vai obedecer você, ele vai fazer aquilo que você pediu para ele fazer. Por exemplo, aquele serviço do Google, que as pessoas pegam e falam: "OK, Google". E aí o Google, o celular, ele vai ouvir você dizendo isso e ele vai perguntar o que você deseja, certo? E aí você vai lá e falar: "OK, Google, pesquisa para mim quanto custa um estojo novo". E aí o Google vai ouvir isso que você falou e vai pesquisar sozinho para você quanto que custa um estojo novo e vai mostrar para você lá várias opções, vai ter os estojos, vão ter os preços. Essa é uma forma de inteligência artificial mais usada hoje em dia, que é por comando de voz. Você diz, o sistema ele vai ouvir o que você falou e ele vai fazer aquilo que você pediu para ele fazer. E só como as coisas evoluíram tanto, hoje em dia a gente nem precisa digitar nada, a gente só fala e o celular já vai entender, o computador já vai entender. Essa é a evolução da inteligência artificial. Mais um exemplo aqui são as formas de inteligência artificiais
nas coisas domésticas, ou seja, aquilo que a gente tem em casa, que a gente usa no dia a dia. Certo que umas pessoas têm, outras não, e isso é normal. Mas, por exemplo, o celular. Hoje em dia, quem é que não tem o celular, certo? O celular, ele tem várias formas de inteligência artificial. Por exemplo, igual eu acabei falando do OK Google, isso o celular faz muito bem, que é o serviço de voz. O que o celular faz também, de forma de inteligência? Quando a gente tira uma foto, ele salva essa foto. Ele pode enviar essa foto para uma outra pessoa também, não é? O celular ele pode ligar para outra pessoa, enviar uma mensagem, assistir várias coisas pelo celular. Tudo isso é uma forma de inteligência artificial. Até porque, se ele não tivesse essa inteligência artificial, ele não ia conseguir fazer nada do que a gente faz, não é mesmo? Por exemplo, se eu quero enviar uma foto para alguém, o celular ele precisa entender o quê? Como se a gente falasse para ele: olha, celular, eu quero que essa foto você envie lá pro meu amigo. Aí ele vai pegar essa foto e vai mandar essa foto lá pro seu amigo. Isso é uma forma de inteligência também. Ele consegue entender tudo aquilo que a gente quer fazer e ele faz pra gente automático. Viu como isso é inteligente? Outras formas que aparecem aqui é a TV. Uma TV Smart, por exemplo, sempre quando você vê a palavra Smart, Smart significa inteligente. Então, tudo que tiver Smart, você sabe que ele pode funcionar de forma inteligente, que ele tem uma inteligência artificial. As TVs Smarts, ela também tem comando de voz, você pode falar para ela fazer alguma coisa, ela pode reproduzir vídeos e fazer várias outras funções. Inclusive tem despertador na TV, tem várias outras coisas. E isso também é uma forma de inteligência artificial. Outro grande exemplo, que é o maior exemplo de inteligência artificial, é o computador, certo? O computador que a gente usa ele é multifuncional, ou seja, ele tem várias funções, assim como o celular também. O computador ele faz de tudo, ele envia mensagem, ele abre programas, abre aplicativos, e ali também a gente está vendo ali no final um robozinho que limpa a casa, olha só. Essa é uma forma bem avançada de inteligência artificial que algumas pessoas têm, poucas pessoas têm. Que é o quê? Um robô que ele vai limpando a casa para você. Ele vai detectar sujeira e aí quando ele detectar sujeira, ele vai varrer aquela sujeira para você. Diferente, não é? É outra forma bem evoluída de inteligência artificial. Agora vem a inteligência artificial nos aplicativos, certo? Quem aí não usa um aplicativo hoje em dia, não é mesmo? Olha só, aí tem alguns exemplos de aplicativos que têm uma inteligência artificial muito boa. Por exemplo, aí o Netflix. Por que ele tem uma inteligência artificial? Por exemplo, a gente pode salvar uma série, um desenho que a gente gosta de assistir muito. Por exemplo, eu vou começar a assistir esse desenho aqui hoje. Ele tem 15 episódios, mas eu não vou conseguir assistir os 15 hoje. Então você vai salvar lá para continuar assistindo ele nos outros dias. Aí o que o Netflix entende? Ele entende que, você salvou essa série, significa que você vai querer continuar assistindo ela. Então ele vai deixar essa série gravada e aí quando você entrar lá no aplicativo, já vai estar lá a série que você marcou como favorita. Outra forma de inteligência do Netflix é o quê? Quanto mais séries ou filmes ou desenhos você assistir de um tipo de desenho específico, mais ele vai recomendar isso para você. Como assim? Se eu assisto muito filme de terror, por exemplo, aí o Netflix vai entender que você é uma pessoa que gosta muito de filme de terror e toda vez que você for procurar um filme para assistir, ele vai lá te recomendar filmes de terror porque ele já sabe o seu gosto, viu? Como ele pode entender as pessoas que estão usando. Isso é uma forma de inteligência artificial. Outros aplicativos como Uber, iFood e o Gmail usam a inteligência artificial. Por exemplo, o Gmail. Vocês aprenderam a criar uma conta. No Gmail, você vai pegar e vai enviar uma mensagem de texto online para outra pessoa. Mas para isso o Gmail precisa entender o quê? Para qual pessoa você vai enviar esse arquivo, certo? Esse e-mail. Então ele vai lá e vai pensar lá dentro. O Gmail vai pensar assim: bom, você quer enviar um e-mail para o professor Wellington.
Então ele vai pegar o seu e-mail que você escreveu e vai levar, né, vai mandar esse e-mail diretamente para mim. Essa é a forma de inteligência artificial do Gmail. Ele pode pegar todos os endereços eletrônicos, memorizar para poder saber para quem ele envia quando você quiser enviar alguma coisa. E aí tem aí o exemplo do Uber, que é uma inteligência artificial para você pedir corridas, né? Para você pedir ali uma corrida para ir de um lugar para o outro. E o iFood, que é quase a mesma coisa, mas é para você pedir alimentos, certo? Agora, a inteligência artificial, talvez que as pessoas mais conheçam, que são a inteligência artificial nos jogos, certo? Aqui tem alguns exemplos aí, Mario, Sonic, Minecraft. Mas aonde que está a inteligência artificial nos jogos? Nos jogos, a inteligência artificial fica mais por conta dos personagens que são ali os chefes, certo? Os seus inimigos nos jogos, por exemplo. O Mario tá ali contra o Bowser, que é o inimigo dele no jogo. Mas vocês já se perguntaram quem é que controla o Bowser? O Mario a gente controla ele, certo? A gente vai apertar lá os botões, vai fazer ele correr, vai fazer ele pular. Mas quem que controla os inimigos que o Mario tem que deter? É a inteligência artificial. Tudo que está se mexendo na tela que você não consegue controlar é a inteligência artificial que está fazendo isso, está fazendo ele se movimentar, está fazendo ele te atacar lá no joguinho. E essa é a inteligência artificial nos jogos. São os outros personagens que falam, que se mexem, mas que não é você quem está mexendo. Quem está fazendo ele mexer é a inteligência artificial. A mesma coisa aí no Sonic, a mesma coisa aí no Minecraft também. Agora, a inteligência artificial na saúde, olha só. Na saúde, a gente também usa muito a inteligência artificial, exatamente. Ainda mais hoje em dia, porque infelizmente algumas pessoas passam por alguns problemas ou elas já podem nascer assim, certo? Com o quê? Com alguma deficiência física. Às vezes a pessoa não consegue mover as pernas, os braços, ou por algum acidente a pessoa acaba tendo que tirar ali alguma parte do seu corpo. E hoje em dia você pode trocar essa parte do corpo perdida por uma prótese mecânica, eletrônica. Olha só, igual tem aí nas imagens, olha só. Tem um braço mecânico ali, olha, o rapaz usando um braço eletrônico para poder mexer, pernas eletrônicas, dentre outras coisas. E como isso funciona? Esses braços que são eletrônicos, eles vão entender os estímulos do nosso cérebro. Ou seja, se a gente quer mexer ali os dedos, o nosso cérebro vai mandar essas informações diretas para o braço mecânico. E aí o braço mecânico ele também tem a inteligência artificial dele e ele vai entender o que? Olha, ele quer mexer o braço, então eu vou mexer o braço, entendeu? Assim que funciona a inteligência artificial nas próteses são elétricas, eletrônicas. Algumas próteses não têm inteligência artificial porque elas são mecânicas, certo? Elas estão ali só para auxiliar quem é deficiente, mas algumas podem fazer movimentos, tá? Eletrônicos de acordo com aquilo que você pensar e mandar para ela. Interessante, não é mesmo? E agora eu pergunto para vocês, Zero, o que será do futuro da inteligência artificial? Nós vemos que as coisas evoluíram muito desde, por exemplo, a calculadora e o despertador até chegar no que é hoje em dia, que tudo tem inteligência artificial praticamente. Tudo a gente consegue mexer e consegue fazer coisas automáticas e tudo isso é inteligência artificial. Mas e no futuro? Como isso vai ser? Será que terão robôs ainda mais capacitados, mais inteligentes para fazer mais coisas? Celulares ainda mais inteligentes? Tudo vai ser smart? Será que vai ter um sofá smart? Será que vai ter uma lousa smart? Um professor smart, quem sabe? A gente não sabe. Para essa aula, o que vai ficar de exercício é o quê? Primeiro, essa pergunta: o que será do futuro? Bom, isso a gente só pode imaginar, mas a gente só vai ver quando isso realmente acontecer, quando o futuro chegar. Para a atividade de hoje, vocês vão fazer o quê? De todas essas formas de inteligência artificial que eu passei aqui, qual é aquela que você mais utiliza no dia a dia? Você usa muito celular? Muito computador? Usa muito aplicativo? Muito Netflix? Muito YouTube?
o que vocês mais usam de inteligência artificial no dia a dia. Faça um desenho aí numa folha, faça um desenho caprichado, bem bonito, sobre aquilo que vocês mais utilizam, certo? Depois é só mandar para mim. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima. Tchau e beijo. Se cuidem.